Desde que surgiu, há 3 anos, o grupo Asdrubal Trouxe o Trombone procura manter a irreverência criativa, lançando-se a experiências que revitalizariam o teatro não empresarial nesse período. A peça Trate-Milhão, dividida em 8 movimentos, uma verdadeira sinfonia sobre a juventude, custou ao Asdrubal bem mais do que o entusiasmo que o impulsionou em suas 2 produções anteriores. O inspetor-geral falavam muito, por que vocês se apropriam de textos dos outros quando as palavras são de vocês? Façam seus próprios textos. Foi aí que aconteceu da gente fazer o Trate-Milhão. E a gente ficou trabalhando isso e chegou um ponto que a gente não sabia mais o que a gente estava fazendo, se aquilo valia alguma coisa, se aquilo... Será que isso interessa a alguém? Aí a gente tinha 5 horas de espetáculo. Sim. E tinha a coisa de mostrar o espetáculo para censura. Bicho, 1h30, 2h30, 3h30, 4... Aí os censores, pá... Os censores estavam dormindo, cara. A gente se cutucava, os caras dormiam, 4h30 de perto, os censores de boca aberta e tal, pá, e a gente... Pá, fala mais baixo pra na corda. Eles não implicaram muito, né? Que porra é essa? Ninguém vai ver essa merda de 5 horas. Depois de 9 meses de criação de Trate-Milhão, e os criadores foram Evandro Mesquita, Fábio Junqueira, Nina de Pádua, Perfeito Fortuna, Luiz Fernando Guimarães, Regina Casé, Patrícia Travassos e Hamilton Vaz Pereira. Anunciamos a estreia do espetáculo no Teatro Dulcina. Eu fui lá no Orlando, tinha essa intimidade aí ele falou, pô, fazendo Dulcina, cara. Eu me lembro falando, caramba, fazer teatro na Cinelândia, e os travestis, as putas, os bêbados. Ofereceu o Teatro Dulcina, não é? Ótimo, vamos lá. Não tinha essa coisa, o público que vai, não tinha essa. Alguém vai. Alguém gosta da gente. Me lembro que eu fiz um mural de cada um de nós, eu desenhei ali na entrada. Foi. E a gente pintou e arrumou o teatro para receber as pessoas. Um teatro para chamar de seu, né? Eu me lembro que estreamos com 5 horas de espetáculo. A gente, pá, 2h30, acabou o metrô, pá. Aí neguinho, pá, aplaudiu pra caralho, em pé. Aí ele esperou, a gente, caralho, ainda tem... Aí, intervalo. Aí neguinho, puta que pariu, porra, não sei o que, puta que pariu. Intervalo, caralho. E tome mais 2h30 e a plateia, caralho, tomou-lhe aquela saraivada. Porra, a gente saiu 9 meses, não vamos contar tudo. Eu fui na estreia, no Teatro Dulcina, na Cinelândia, que era um lugar espetacular, um teatro super antigo, tinha um clima, assim, incrível, um público super jovem, muito mais parecido com um público de show de rock do que um público de teatro. A liberdade de linguagem, o humor foi levado ao paroxismo ali, a partir do cotidiano da plateia. Aí, Roberto, diz pra ela já ficar à vontade, que a gente não tem muito tempo. Eu ando muito preocupado, o cara anda muito preocupado.
As pessoas iam várias vezes e começavam essa coisa. Ah, o Luiz Fernando do Asdrubal, o Evandro do Asdrubal, a Regina. E dava uma moral você fazer uma peça de sucesso, você ter um endereço de trabalho, de fazer uma temporada. Ah, minha branca vai dizer que não gosta de uma brincadeira. Vai dizer que não gosta de A grana a gente botava numa caixinha de catupiry. A gente nunca perguntou muito, pô, quanto é que eu vou ganhar, quanto é que... Sim, A preocupação maior era com a arte, de fazer uma arte que te deixasse de pau duro. Um grupo de teatro, o que é um grupo de teatro? A gente é um grupo de teatro. O nome desse grupo é Asdrubal Trouxe o Trombone. Asdrubal Trouxe o Trombone é um nome, né? Como tem, por exemplo, The Beatles tem The Asdrubal Trouxe o Trombone. O que é um grupo? O que diferencia isso das outras coisas? Diferencia, por exemplo, você vai montar uma peça de teatro, junta uma porção de gente, um cara paga um tantinho para cada um fazer aquele negócio. Aqui não é assim. Aqui, já desde a primeira peça da gente, que é essa, o Trate-Milhão, é a terceira. Então, desde a primeira peça, que foi o Inspetor-Geral do Gogol, a gente juntou dinheiro, um pouquinho de cada um cruzeiro de cada um, foi botando numa caixinha e fez uma coisa que chama cooperativa. Então, tudo que a gente produz é de todo mundo. O dinheiro veio de todo mundo, o trabalho, o investimento em tempo. E isso aqui é um grupo de teatro. É você querer uma maneira diferente de produzir isso, de viver a sua vida e a sua produção ser de uma maneira diferente. Por isso que a gente é um grupo e não um ator trabalhando num elenco qualquer. Eu me lembro da Dona Pepa. A Dona Pepa era uma administradora do teatro. Era uma espanhola. Era gordinha. Gorda e baixinha, velha. Bem velha. Aí ela ficava tomando conta da gente, cara. O tempo todo, assim, que nem uma freira, assim, achando que o tempo, a gente cabeluda estava chocada com a gente, completamente chocada. A Dona Pepa Ruiz não pode deixar de ser falada. Não Teatro pode. Senala. Não. Ela não entendia nada, vocês. Ela ficava enlouquecida todo dia ali no meu gabinete para reclamar. Mas eu acho que ela não nos desgostava porque ela era uma mulher de teatro. E você estava num palco. Então, no fundo, ela devia, por trás, escondida, gostar de vocês. E até que um dia, cara, o público era tanto que quebraram o vidro do teatro. Pá! E ela ligou pro Orlando. Pô, Orlando, agora não dá. E estes caras estão aqui a quebrar tudo aqui. Aí o Orlando falou, quebra. Deixa quebrar, cara. Imagina o que é uma página de jornal dizendo o público invadiu o teatro e quebrou o vidro de tanta gente que tinha. Isso é maravilhoso. Foi um dos grandes momentos que eu senti de popularidade mesmo assim, sabe? Eu vi Mesquitinha, eu vi a Praça Tiradentes, eu vi todo aquele período dos anos 40. E é interessante porque eu acho que o Mesquitinha tem muito a ver com vocês e vocês têm muito a ver com o Mesquitinha. Porque é um teatro do convívio e não é um teatro conformado. Eu acho que vocês têm uma revolução dentro da sua estética, mas ela não é raivosa, não é conciliadora, mas não é raivosa. E sempre achei que nós, aqui no Rio, nós temos uma qualidade de contestação, de criação, não no mau humor, mas no convívio, né? No quente do convívio. Você, sabe, não chuta, pega pela mão. Isso também é um marco do Asdrubal. Um pouco antes, quando a transgressão estava sempre atrelada a alguma agressividade. Era o quê? O quê? As pessoas falando assim, vai ficar aí. Ou quando você ia para a plateia, você ia de uma maneira intimidatória. Exatamente. O Asdrubal ia de uma maneira não só amistosa, mas como sexy, amorosa, gostosa com a plateia. Uma relação diferente, que a pessoa não tinha medo de você ir para... Ai, vai mexer comigo. Então, eu acho que além de um novo texto, de uma nova fala, de novos assuntos e de uma nova dramaturgia e de uma nova linguagem cênica, espacial, tinha uma nova maneira de interpretar que a gente estava trazendo. E aconteciam coisas, né? Porque o Trate-Milhão teve um fenômeno que era as pessoas acharam que a gente era eles.
que era tão coloquial, aquela maneira da gente falar, e era tão perto da realidade das pessoas, que todo mundo achava que aquilo era um grande improviso que qualquer um podia entrar, e não era. Então, de repente, as pessoas invadiam a cena. Eu me lembro de eu estar no camarim pelada, tomando banho no chuveiro, entrava uma pessoa pra cumprimentar. O nível de empatia era um nível alucinante, quase mesmo de alteração de percepção de empatia, de fusão, né? De quem era, tinha a idade da gente, que estava vivendo. Era tão grande que as pessoas fugiam de casa, iam atrás da gente. Conde, eu queria te tocar que aqui é uma casa de família, certo? Não que você não possa ter liberdade total. Liberdade com responsabilidade, certo? Por exemplo, ali é o quarto do papai. Não pode pintar sujeira. Ali? Sim. Tem cama de casal, ajuda esse negócio todo? Pode não, pai! Papai e mamãe dormem nesse quarto há 25 anos. Peraí, Maraca, desculpa, cara. Certo, mas se o papai chegar e me ver... Não, peraí, vira essa boca pra lá, hein? Se ele chegar e ver... Ih, Maraca, vai ser uma merda. Michel! Que morenaça. Eu nunca tinha me interessado muito por teatro. O que havia de teatral estava nos grupos musicais, nos Rolling Stones, no Deep Purple, nos Secos e Molhados, no The Croquettes, digamos que era o mais... Até que um belo dia, eu vi no jornal um rebuliço em função da nova peça daquele grupo, o Asdrubal Trouxe o Trombone. E usava a palavra rock and roll no jornal. Fui para o Teatro Dulcina. E quando eu vi, estava ali uma turma da minha idade, surfista e roqueiro, etc. Caramba, uma peça de teatro que magnetiza essa turma. Entrei e fiquei chapado. E eu vi várias vezes. No Dulcina eu vi, sei lá, umas 3, 4. Né? Era uma missa pagã juvenil. Não é nada aí, ó. Aqui dentro, muita gente finge que sabe. Mas no fundo, ninguém sabe de merda nenhuma. E olha, isso aqui faz pra cabeça da gente. Tem mais é que arrepiar, tá sabendo? Tem mais é que chocar de vez as estruturas desse ensino arcaico. Olha aí, cara, esse negócio de política não tá com nada, hein? Que coisa burra que você falou, hein, cara? Ih, cara, tu ainda tá nessa de querer salvar o mundo. Tô sim, daí. O mundo é assim mesmo, cara. Eu também nem sei porque que o mundo é assim mesmo, mas tudo bem. A galera não... Aí que vem a história de que eu acreditei e apostei muito no Asdrubal, exatamente porque eu sentia que o teatro brasileiro estava adormecido. Nós chegamos e a gente viu que não tinha abertura. Era abertura fajuta. Então foi um período que praticamente a gente viveu numa espécie de subterrâneo até emergir. E a primeira coisa que eu fui ver foi o Asdrubal. Nem sei porquê, acho que era no Teatro Dulcina. Aqui no Rio, sim. Então foi no Teatro Dulcina, exatamente. Que coisa, hein? E eu levei um banho, assim, de felicidade, de alegria, de ter encontrado o teatro vivo no Brasil, né? Totalmente vivo, com uns atores todos maravilhosos, todos protagonistas, uma peça fantástica. Qual é a cena que mais... Você já sabe até qual é. É a cena das duas mandraxadas, da Regina e da Patrícia Gravasso. As duas super ligadas e tomam um mandrake de manhã. Né? Mandrake e vão para a praia, né? E ótimo, elas são completamente... As duas, um duo eterno. Aquilo é uma joia da humanidade. Aquilo é. Você é a maior orelha do mundo! Aí fala pra ele que se ele fizer uma ligação legal, eu agito um brinco pra ele. Um arrogão! Ouviu, orelhão? Que isso aí? Caí sem mais, né mesmo? Para Ian Michalski, do Jornal do Brasil, faltou um pouco de lucidez e não envolvimento para que Trate Milião se transformasse num depoimento definitivo sobre a geração 70. Faltou, sobretudo, a presença de um verdadeiro autor dramático. Hamilton Vaz.
O que você nos dirá sobre isso? Bem, a princípio, eu não sei. Em primeiro lugar, o que é um verdadeiro autor dramático? Luiz Fernando Guimarães, o não assumir uma atitude crítica foi uma proposta definitiva no texto? Eu acho que isso vai muito em função do envolvimento da gente com o espetáculo, né? Paulo Conde, Cena Aberta quer saber. Entre as duas peças anteriores e Trate-me Leão, existe uma linha de pensamento bem definida? Se existe uma linha de pensamento... Bem definida. Existe 3 anos, vamos dizer, 4 anos de trabalho de desenvolvimento. Assim, nós éramos um grupo conhecido como Asdrubal Trouxe Trombone, era um grupo carioca da Zona Sul do Rio de Janeiro. Ou seja, aquele grupo fora dali, ele não ia existir. O que as pessoas falam fica uma coisa muito mais importante do que o que você realmente pensa sobre você, porque está ali na mídia, né? Quando o menino foi lá em casa, eu mostrei a crítica do Armindo Blanco, que nos chamou de farofeiros. Do cara do Pasquim, ele era crítico do Pasquim, dizendo que éramos farofeiros e sem consciência, que o país não sei o quê, e a gente estava falando de ser feliz, de querer realizar os sonhos, enfim. Eu passei para a faculdade de arquitetura, bem nova, eu tinha uns 16 anos. E logo eu comecei a namorar um menino que era do DCE, de lá. E na época era coisa de esquerda, né? Aí teve um dia que eu falei, olha, tem um grupo incrível, vamos lá ver, chama Asdrubal Trouxe Trombone. Eu levei quase uma vaia dessas, porque ele tinha uma fama lá no DCE, no coisa, de que era alienado. Acabou o Teatro do Sena, nós resolvemos fazer uma coisa muito boa pra gente, que é viajar pelo Brasil. O Orlando era o presidente do Serviço Nacional de Teatro e eles financiavam, pagavam a passagem, estadia, alimentação, e você tinha que fazer uma cidade, a capital, e 2 cidades do interior. Aí, em Porto Alegre, a gente foi para um teatro chamado Teatro Presidente, que era meio retirado, assim, que era um cinema-teatro. E aí, a gente achando que não ia ninguém e tal, o primeiro dia foram umas 300 pessoas. A gente começou a fazer o espetáculo e ninguém se manifestava. Eu e a Regina, a gente foi tendo uns ataques de riso, assim, porque a gente dava piada, ninguém nada. Dava piada, ninguém nada. A gente começou a fazer assim, né, rir. É como se você for com seu espetáculo para a Suíça. Você não tem um retorno. E a gente só falava assim, cara, o pessoal tá odiando a gente. Eles não estão rindo de nada, que a gente acha que o riso é tudo, né? O riso. E aí era um silêncio. Mas uma coisa inacreditável. Porque aquilo que a gente falava que pra gente era uma coisa assim, voluntária, assim, a relação do filho com o pai, do filho com a escola, dos problemas do cara se trancar no banheiro, não saber o que vai ser, etc e tal, que pra gente era motivo de risada, pro pessoal de lá era uma coisa assim, política. Então eles viram aquele espetáculo politicamente, de uma forma intensa, porém não engraçada. Aí, no final, eles levantaram, era uma coisa assim, impressionante. Falaram, vem que eles estão aplaudindo por quê? No dia seguinte tinha 1000. No outro dia tinha 3000. Aí a gente podia ficar mais uma semana. Aí a gente podia ficar mais uma semana, mas já tinha outra peça. Aí a gente começou a fazer às 5 horas da tarde. Isso aí. Aí a gente entrava, cara, a gente sentia os The Beatles. Eu me lembro da gente chegando num lugar que tinha um aeroporto, que tinha aqueles guardinhas fazendo cordão de isolamento. É verdade. Tipo Beatles. A gente era chamado de show. Você lembra? Lembro, Não era claro. a peça de vocês, o show de vocês. Foi assim, o áudio, foram os Beatles. Ali foram os Beatles. Era capas da imprensa, era tirar foto, era autógrafo, era uma fama que veio assim. Você tem que tomar cuidado para não ficar nem muito metido. Aí o nego dava bagulho pra nós, eu nem fumava, mas dava. Olha aqui, queria fazer alguma gentileza, o que nego tinha, o que cada um achava que tinha, queria nos dar também. A passagem por Porto Alegre foi das mais sensacionais do Trate-me Leão. Todo mundo ficou chocado, a gente não sabia que a parada batia tanto, né? Eu tinha uma namorada lá em Porto Alegre que ela tinha
uma fazenda que ia fazer um churrasco pra gente. Lembra disso? Perfeitamente. Jamais esquecerá. Jamais esquecerei. Aí o cara, pô, os cavalos. Vamos andar a cavalos. Pô, vamos andar a cavalo. Aí você, o bairro é meu, você foi andando rápido e montou no bairro. Eu falei, porra, Milton tá foda. Aí virou o bairro e virou o bairro. Aí eu falei, caralho, Milton tá foda. Aí eu já vi o teu esforço em frear o bairro. Eu falei, caralho, todo mundo assim antes de montar, vendo você. O pai começou assim, depois começou assim e assim. Eu falei, caralho, ele montou. Freou, aí freou o bairro. Aí virou o bairro. Aí veio vindo pra gente. Aí eu falei, caralho, Milton, freia essa porra. Porra. E blá, 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 blá. Aí o kick já completamente fora do galope. Pá, o cavalo deu-lhe uma porrada na bunda do meu cavalo. O Evandro tava com um lencinho, ele achava que ele era o Roy Rogers. Eu pedindo pra ele sair da frente, que o meu cavalo tava disparando. Ele achava que eu era um super. Eu tava morrendo de medo, um cavalão nos Pampas, já pensou? E meu cavalo foi em cima do cavalo do Evandro e meu joelho ficou no meio. Hamilton cai desmaiado no chão. Meu Deus, e a peça era às 9 horas da noite, o cara tá desmaiado com o joelho enorme. Eu fiquei estirado em Porto Alegre, o Asdrubal foi para Santa Maria e quando eu estou lá aguardando os acontecimentos, entra uma trupe de gaúchos, disseram assim, Hamilton, aconteceu algo terrível. Eu falei, cara, morreu todo mundo. Fudeu. Cara, o que foi? Todo mundo em cana. Eu falei, menos mal. Em Santa Maria, que era um centro assim, que era um lugar pequeno, pessoal de bombacha, povo tradicional, tudo calmo, mais gente, cara, com os cabelos enormes, com as roupas diferentes pra caramba. Porra, dá papelzinho. Tu foi lá? Foi. Na rua, sem dar atenção pra ninguém. Aí a gente era um ZT. Se fosse hoje, eu mesmo, pô, tem uns caras aqui também, mas a gente não via ninguém, cara. Só via o nosso objetivo, né, cara? Nós chegamos lá alegres, lindos, maravilhosos, vindo do sucesso de Porto Alegre, se achando. E quando a gente chegou de volta no hotel, a gente teve a experiência de uma geral inacreditável. Né? Tava tão exausta de ter passado a noite viajando que eu adormeci enrolada na toalha, assim, caída na cama. Quando eu acordei, já estava cheio de cana dentro do quarto. E claro que acharam, né? A gente caiu no celeiro dos estudantes, que era uma cidade estudantil, com exército dentro da cidade também. Então, eram as duas coisas, né? Os dois domínios, né? E a gente ia fazer o espetáculo no dia 7 de setembro. Então, era um momento que as pessoas iam poder se encontrar, porque nessa época era proibido grupos, né? Aí os caras começaram a acusar a gente de que a gente estava indo no 7 de setembro, o diretor acadêmico convidou a gente, o diretor acadêmico era de esquerda. Então, aí a gente ia sacanear a parada. E o Perfeito tem um background de ter sido preso, né? Sim. Então, ele tem um pavor que eu presenciei de quem já tinha sofrido prisão braba, né? De política. Dentro desse contexto, não sei se já contaram a história do Horácio, né? Esse cara tinha saído da casa dos pais, brigado, tudo que a gente falava na peça. Aí ele entrou, abriu a porta em Santa Maria no quarto e falou, chega, eu não quero mais nada daquilo, aquela caretice, eu vou ficar com vocês pra sempre, eu quero a minha liberdade. E foi preso instantaneamente. Junto com o primeiro dia de liberdade dele, foi preso e não teve nem 5 minutos. Até hoje a gente sabe que aquilo ali foi para parar a peça. No espetáculo nós falávamos da Zona Sul e falávamos de droga, falávamos de várias coisas. E falávamos de política, naturalmente. Abriu a bilheteria para o Trate Milhão, em menos de 1 hora foi sold out. Eles quiseram entender o que estava acontecendo. Era um fenômeno um pouco estranho para teatro. O que aconteceu? Santa Maria é uma cidade universitária. Espalhou a notícia que não ia ter espetáculo, que estávamos presos. A porta da delegacia virou um mar de estudantes. Que beleza. Eles levaram cobertor pra gente, levavam comida. Aí, cara, começou o Orlando, ministro, falando com o ministro da Educação, era o Ney Braga. Os caras prenderam a gente achando que a gente era um Zé Mané. Porque nessa época não tinha internet, não tinha nada. Eles não sabiam que a gente era muito conhecido, que a gente tinha contatos e que num segundo
todo mundo começou a saber, jornalistas no Rio, e eles começaram a ficar com uma batata quente na mão. O que a gente vai fazer com essa gente? Primeiro em Porto Alegre, com o Sérgio Jockman, da Zero Hora. Isso mesmo. Fez um certo escarcéu no jornal dele. Nelsinho Mota fez um maior ainda aqui no Rio de Janeiro. Tinham prendido há pouco tempo em Santa Catarina a Rita Lee, tinham prendido o Gil há pouco tempo, então a nossa prisão também teve uma repercussão, né? Que foi o que nos ajudou, que nos salvou um pouco da história toda. Continuamos a excursão, mas paranoicos até não poder mais. Sozinho naquela Kombi e falando assim, caralho, se eles quiserem pegar, pegam a gente agora no meio da estrada. E a gente ouvia naquele rádio ruim, AM. Acaba isso, tá vendo? Caralho, medo. Saiu daquela euforia espetacular de Porto Alegre para ficar com medo desgraçado em Santa Catarina. Aí a gente tinha comprado 2 Kombis. Isso. Que uma era o Ivanildo da Luz, que ia dirigindo, e o Conde na outra, né? Na outra. A gente ia pra cidade de Curitiba, não sei o que lá, a Kombi capotou. Isso. Tu lembra disso? Lembro. A Kombi capotou e o recado que chegou era assim, a Kombi capotou e tá cheio de maconha dentro da Kombi. Foi, eu me lembro perfeitamente. Você lembra disso? Perfeitamente. Eu falei, meu Deus, mas como é que pode a gente, depois de lá, ninguém ainda comprou mais maconha? Mas era 1 quilo. E não era o xaxim de uma planta que tava lá e ninguém na paranoia. Caralho, descobriram. Portanto... Male, no mano, male, male, no mano, male, male, no mano, male, male, no mano, male. Uma voz aproximou a mãe África. Uma voz iluminou a Jamaica. Farol da Jamaica, farol da Jamaica. Male, no mano, male, male, no mano, male, male, no mano, male, male, no mano, male. Uma voz aproximou a mãe África. Uma voz iluminou a Jamaica. Farol da Jamaica apagou. Farol da Jamaica apagou. Farol da Jamaica apagou. Farol da Jamaica apagou. Uma voz aproximou a Jamaica. Farol da Jamaica apagou. Farol da Jamaica